pessoal! Está no ar mais um episódio do Pode Ser, o podcast da Timac Agro, que dá voz às histórias, conquistas e aprendizados de quem constrói o futuro do agro com a gente, as nossas pessoas. Eu sou Ana Lunardi, analista de comunicação, e hoje o nosso assunto é sobre evolução geracional. É a convivência entre as diferentes gerações no ambiente de trabalho, é uma realidade. 5 gerações convivendo, trabalhando lado a lado. E aí, como é que a gente faz para transformar essa diversidade em potência? Para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo convidados mais que especiais. Ricardo Alves, nosso diretor de recursos humanos. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, muito bem. Ana Luísa Martins, nossa diretora de plataforma de serviços. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. E para começar esse nosso bate-papo, eu queria trazer uma perspectiva mais ampla do assunto. E aí eu pergunto, né? O que significa para vocês falar de evolução geracional no contexto de trabalho? Ricardo. Sabe que isso é uma coisa, antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite de novo. Cara, eu fico lisonjeado, principalmente para falar sobre isso, sobre evolução geracional. Gente, se a gente vai falar de contexto de evolução geracional, às vezes eu costumo dizer que ela tem uma importância muito maior do que a gente costumeiramente vê ou nos órgãos de comunicação ou no dia a dia, porque ela tem um impacto muito forte no mundo. Quando a gente fala de evolução geracional, eu gosto de comentar nos meios onde a gente discute o assunto que o mundo está mudando. Gente, o mundo está mudando. O mundo está mudando por um simples fato. O ser humano está mudando. Existe uma mudança que ela acontece devido ao aspecto das gerações que vão mudando por conta de todas as influências que existem. E aí a gente pode entrar no mundo das energias, no mundo de tudo que acontece. O ser humano está mudando por conta dessa evolução. Hoje eu tenho, Ana, o prazer de ter praticamente todas as gerações dentro de casa. E é uma coisa, e é muito importante a gente debater isso, porque a gente sente isso no dia a dia, né? Quando eu digo que o ser humano está mudando, ele está mudando exatamente por conta dessa evolução que vem acontecendo desde a Segunda Guerra. Se a gente for olhar antes da Segunda Guerra, a gente vai ver que ela já se manifesta nesse processo. Mas assim, vamos ver o impacto da Segunda Guerra no processo evolucional da humanidade, né? E aí tu começa a ver passo a passo como é que as coisas acontecem e consegue identificar o quão o ser humano está mudando. E aí a pergunta que não quer calar, Ana Luísa e Ana Lunardi, se o ser humano está mudando, o que está mudando, né? Tudo está mudando. Se o ser humano está mudando o mundo, está mudando o mercado, está mudando a nossa comunidade, está mudando as famílias, está mudando os fornecedores, está mudando tudo. Porque as relações humanas mudam por conta da evolução e das diferenças que existem entre as gerações. Muda o ser humano, muda as relações. E se muda as relações, muda a vida no universo, mudam a vida dentro das empresas, muda a vida dentro das organizações. Então a gente está na hora de começar a debater essas mudanças, e aqui na Timac a gente faz isso com muito carinho, que é respeitar e entender essa evolução, entender essas diferenças, para que nós, enquanto empresa, enquanto gestores e tudo, saibamos como trabalhar essas diferenças, porque elas são extremamente positivas, tá? A gente tem que entender que elas são extremamente positivas e elas podem impactar muito na sociedade à medida que elas são tratadas com respeito a esta diferença, a esta realidade que existe. Então, a primeira coisa para a gente debater é sobre isso. Existe uma diferença que é balizada nessa evolução geracional? Existe. E como é que ela se manifesta? O que a gente tem que fazer por conta disso? Então, isso é um debate já há bastante tempo dentro da Timac, vocês acompanham isso, e eu acho que é muito bom a gente estar debatendo isso aqui agora. E Ana, qual que é a tua visão aí sobre o assunto no contexto de trabalho? Também como o Ricardo colocou, né? Tudo está mudando. E a empresa é um reflexo, né? É um microcosmo que reflete o que a sociedade está vivenciando do lado de fora. Então, todos os desafios que a gente tem para conviver
com as diferentes pessoas nos diferentes ambientes, se potencializam dentro do ambiente profissional. Na minha equipe, eu tenho pessoas de 19 a 55 anos, contando comigo. Então, temos aí 4 gerações convivendo e gerando resultado numa área de tecnologia, onde espera-se, né, que as pessoas mais jovens aqui estejam capitaneando as iniciativas, e no dia a dia a gente observa que muitas vezes ainda é o nosso velho e bom geração X que ainda que não perdeu o desejo de inovar, o desejo de crescer, porque é inerente ao ser humano, né, Ricardo? Exatamente. Né? O mundo está mudando, o ser humano está mudando, mas a essência do ser humano não muda. Então, o que nos leva para frente, o que nos trouxe, né, ao longo da evolução da humanidade para frente? A convivência, a colaboração. E essa convivência, essa colaboração está mudando a forma dela acontecer, com mais tecnologia, com mais utilizando tudo que a tecnologia nos traz, mas a essência do ser humano ela continua ali, independente da idade, né? E o universo do trabalho ele é especialmente propício para isso. Tem uma trend de rede social, que eu sou muito de redes sociais, que no TikTok, onde são vários vídeos de pessoas super jovens dizendo o seguinte: comecei a trabalhar e do nada minha melhor amiga é a Joana, de 57 anos, 3 filhos, divorciada. Acho ótimo essa coisa, porque é no ambiente profissional que a gente consegue ter as gerações convivendo e nem sempre numa relação de autoridade. Quando a gente é criança, adolescente, o mais velho é a autoridade. É pai, é professor, é diretor da escola. E no ambiente de trabalho está todo mundo convivendo super bem dentre as gerações, sem uma relação de autoridade estabelecida, que forma grandes amizades, como a gente tem visto aí acontecendo na prática. E que só tende a acrescentar, né? Acrescentar no desenvolvimento de forma geral, né? Humano, profissional. E, cara, você como um grande estudioso do tema, como que as gerações, elas se diferenciam quando a gente fala de valores, de forma de aprender, de se comunicar? Qual que é a grande diferença entre uma geração e outra? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a evolução geracional, ela não distingue as gerações. Ela trata de um processo de evolução. Maravilha. Tá? Então, não existe encerra um ciclo, começa outro. Não. É uma evolução. Cada geração assume o legado da anterior. Então, todas as gerações elas têm uma importância muito grande no processo evolucional. Então, toda vez que a Ana fala, né, de uma geração X, ela teve todo o impacto preparatório dos baby boomers, que é o Ricardo, aqui, toda a minha geração, que viemos aí vítima da Segunda Guerra, né? Sofremos não, vamos dizer assim, fomos impactados por todos os aspectos que envolveram a Segunda Guerra, nossos pais e tudo, e aí nós nos transformamos, né? Essa galera que está aí com mais de 60 anos e tudo, chamados baby boomers, né? Nos moldamos a um modelo de segurança, modelo de protecionismo, um modelo familiar fechado e tudo. E, ao mesmo tempo, a gente começou a trabalhar muito forte a preparação no contexto de mais liberdade, de mais autonomia, de mais busca da independência, preparando o mundo para a geração X que veio logo na sequência, que é a Ana. Aí a geração da Ana já vem muito nessa batida, né, de tudo bem, eu tenho eu tenho impacto do contexto familiar, eu tenho impacto da segurança, eu tenho impacto da estabilidade que meus pais geraram, mas eu preciso fazer mais, né? E eu digo assim que uma das maiores características da geração X, por exemplo, o termo workaholic nasceu na geração X, que a busca gigantesca da independência profissional, do desvínculo, né, dessa interdependência familiar e tudo, fez com que eu visse o trabalho como uma das únicas formas de buscar essa independência, né? E aí começa todo o processo. Mas, o que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente fala que a evolução geracional ela é um processo que é dependente entre si, tem uma interligação entre si, não existe final de ciclo, início de ciclo, mas sim uma evolução, por isso que chama evolução geracional.
Para a Ana buscar isso, ela teve que ter todo o preparo dos baby boomers, do pai dela, dos avós dela e tudo para esse processo. E ela prepara todo um processo de evolução para a galera que está vindo aí, né? Que daí vem a posterior aí dos millennials, né? Aí no final dos anos 90, nos 2000, vem já preparado muito pela turma geracional. Isso eu estou falando de mundo, tá? Do ser humano mesmo, preparando isso. E isso é a evolução. Ela impacta, né, no processo, no mundo, nas relações humanas, porque ela vem sendo preparado de geração para geração. E daqui a pouco nós estamos aqui, né? Quem tem filho pequeno como eu já tenho alfa, né? Que é essa galera aí que vem aí depois dos anos de 2010, né? Eu já tenho alfa, né, que já vem aproveitando tudo que a geração Z vem preparando. Então, gente, a melhor forma de dizer tudo isso é que é um processo que a gente tem que ter muita atenção com ele. As relações humanas estão mudando no mundo por conta disso. A cada legado deixado pela geração anterior, existe uma evolução na geração atual. E ela vai fazendo com que isso aconteça no mundo. A tecnologia, e é a área da Ana, né? A tecnologia ela é muito beneficiada por isso. Porque não existe um processo de início, meio e fim de tecnologia. Existe um processo evolucional de tecnologia. Se tu parar para analisar, a tecnologia ela evolui de acordo com a evolução geracional. Se tu fizer uma análise de todo o contexto que envolve as tecnologias, de tecnologia da informação, né, de informática, os processos que vêm evoluindo de conexão e tudo, eles acompanham exatamente cada etapa da geração. Se vocês olharem o contexto da evolução fisiológica do ser humano, aí agora eu vou impactar vocês, porque é muito comum a gente tratar a evolução geracional só com tecnologia. Mas já pararam para pensar que existe a evolução fisiológica, biológica do ser humano nesse processo? Mas como, Ricardo? Como é que pode acontecer isso? Existe. É só ver, na minha época, na minha época, os recordes, por exemplo, nas Olimpíadas, né? Os recordes de 100 metros rasos, seja na natação, em qualquer linha das Olimpíadas lá dos anos 60, 70, tu olhava os recordes e dizia assim, jamais alguém vai superar isso. Olha os recordes hoje. Como é que pode acontecer isso? Existe uma evolução também, e aí muitos neurocientistas explicam isso, existe uma evolução físico-biológica também no ser humano, a ponto de exatamente acontecer isso. Então, existe uma evolução fisiológica, biológica, né, etária, existe uma de idade, né, e isso impacta exatamente em toda a condição do mundo. É tecnologia evoluindo, mas o ser humano evoluindo também fisiologicamente e biologicamente. Então, eu acho que esse é o contexto mais importante de a gente entender que existe, né, uma evolução que interfere diretamente nas relações humanas e que nós, de uma forma ou de outra, independente de gerações, não podemos fechar os olhos para isso e fingir que não existe. No mundo das organizações, então, nem se fala. Nem se fala. Então, esse é o grande desafio. E, Ana, como é que tu enxerga aí no teu dia a dia, né, com esse desafio e oportunidade de ter aí um time com várias gerações? Como é que tu vê essas diferenças aí no dia a dia e como é que tu conduz isso? A gente passa por vários momentos uau ao longo do dia. Porque nós temos, e aí vem bem em linha, né, com o que o Ricardo comentou, que a gente fala essa geração, os mais jovens ali, os alfa eu ainda não tenho nenhum, mas já o Z, eu acredito que até um pouco antes de 2010, essa gurizada ela vem com um software novo. O chip é diferente, o software que está vindo já é diferente. Porque são gerações que já não fizeram a transição do analógico para o digital. Então, nós tivemos que fazer todo um upgrade do nosso software aqui, né, para conseguir sair do nosso pensamento analógico e irmos nos convertendo para o pensamento digital. E essa geração mais jovem, ela já nasceu digital. Então, a forma como a comunicação é encarada, a forma como os processos de trabalho são encarados é muito diferente. Porque a gente ainda é mais antigos, e aí pode ser um estereótipo,
que nem sempre se aplica, mas como nós somos mais cartesianos, né, e essa geração ela já vai muito rápido para a conclusão final. E isso não é ruim, isso acelera o processo de inovação, isso nos ajuda a atingir os nossos objetivos mais rapidamente, mas são vários momentos ao longo do trabalho. Sim, está certo, realmente ele tem razão. Eu não preciso fazer toda essa volta aqui para chegar no mesmo resultado. Então, e é divertido. Eu acho que o ambiente de trabalho proporciona discussões de alto nível entre pessoas muito diferentes. E a gente fala também da diferença. Na verdade, a gente está falando aqui de evolução geracional. Mas quanto mais diverso for o ambiente em todos os sentidos, tanto de gerações quanto de outras características, torna o ambiente de trabalho mais rico, mais produtivo e mais divertido. Porque, né? E aí a gente vem para a questão do sentido do trabalho. Tu perguntou o que a gente percebe. É que o sentido do trabalho, a relação de cada geração com o trabalho, ela é um pouco diferente. Total. O Ricardo comentou, a gente veio lá com uma ética de trabalho diferente, até muitas vezes não privilegiando a nossa vida pessoal, deixando às vezes de lado alguma coisa na nossa vida pessoal. E a ética de trabalho dos mais jovens ela é muito diferente. Isso não é ruim. Não é ruim. A gente só tem que conseguir, enfim, né, fazer com que tudo flua de uma forma natural. E eu acho que é deixando fluir naturalmente, não é não observar, não dar atenção ao processo, mas interferir ao mínimo possível, porque as relações elas vão se construindo de uma forma natural. Né? Quando tu vê, a Kathleen é a melhor amiga da Marcela. Que tem diferentes... Que são gerações diferentes, que têm uma vida muito diferente, mesmo assim é um relacionamento super rico dentro do ambiente de trabalho. Então eu acho que a gente tem que deixar as coisas acontecer naturalmente, observando, né, e deixando que, como sempre, os nossos valores nos conduzam, porque a essência do ser humano e a essência dos nossos valores não muda, né? Então, assim, trazendo para o nosso ambiente, através dos nossos processos de seleção, pessoas que são aderentes aos nossos valores, e nós temos valores, humildade, pessoas, proximidade, como em todos os outros aspectos do negócio, são os nossos valores que nos ajudam a seguir, né, lidando com a questão da evolução geracional de uma forma equilibrada e positiva. E positiva, né? Tornando naturalidade. Tornando tudo isso uma potência, né? E assim, bem mencionou, né, Ana? Às vezes a gente imagina que o jovem ansioso, que a pessoa, né, com mais experiência, ela tem uma certa dificuldade à mudança. Como é que a gente muda esse preconceito aí no nosso dia a dia? Eu penso que é realmente deixando a convivência acontecer e expondo as pessoas aos elementos, né? Então, quando eu começo a fazer com que essas pessoas convivam de forma harmônica, os estereótipos eles vão se quebrando. Eles vão, aos poucos, deixando, né, na convivência que a gente observa, né, que não é assim. A gente tem pessoas jovens resistentes à mudança e pessoas, geração X, milênios, que são super abertas à mudança. Então, o estereótipo ele sempre é ruim, e é na convivência, né, durante as nossas atividades do dia a dia, nos projetos, nas iniciativas, que a gente consegue fazer com que as pessoas percebam que estereótipos normalmente não são muito inteligentes, né? Yeah. E na convivência entre os diferentes torna a tolerância maior. E agora uma curiosidade aqui para perguntar para vocês. Vocês já viveram assim, uma experiência em que uma outra geração proporcionou um insight ou trouxe uma alternativa inusitada que vocês não imaginavam? Tem um exemplo para compartilhar conosco? Hoje, se tu pegar... vamos lá. Falando de Timac. Hoje, conversa, por exemplo, nós temos praticamente todas as gerações da nossa equipe comercial. Vou dar um exemplo. Nós temos Baby Boomers, a nossa equipe comercial, nós temos geração X, Y, Z. Já tem Z lá.
E uma das coisas mais interessantes de tu notar as relações humanas que envolvem a nossa atividade comercial, hoje conversando com um consultor técnico comercial nosso, independente da idade dele, uma das primeiras coisas que dizem quando abrem a porteira de uma propriedade para fazer um posicionamento de uma tecnologia nossa, a gente vem ouvindo muito que diz assim, hoje não é mais o produtor, é o neto dele que está nos atendendo. Aí a gente pensa assim, tá, e mudou alguma coisa? Mudou tudo. Porque antes, o produtor, o avô, era um baby boomer, então ele queria segurança, ele queria estabilidade, ele queria entender, e tudo era baseado nessa relação comercial, tudo era baseado na explanação do consultor, na forma como ele... E gerar essa segurança, essa estabilidade para o produtor. À medida que é o neto precisa entender a perspectiva de curto e médio prazo. Mudou totalmente o escopo. Então, nós precisamos usar muito de todo o apelo tecnológico que tem através dos nossos produtos, mas também de tudo que garanta, né, e que cumpra e que satisfaça a perspectiva de curto e médio prazo, se é o neto que está agora abrindo a porteira e recebendo nota. Então, isso é evolução geracional. Porque ela acontece, e quando eu falo das relações humanas, das relações de mercado, acontece isso. Se o ser humano muda o cliente, muda o mercado, muda o fornecedor, muda a comunidade, muda tudo. Então, não bastasse isso, nós temos que entender que no mercado mudou agora os nossos clientes com quem a gente tem proximidade, seja em nutrição vegetal, seja em nutrição animal, mudou. Então, hoje, a nossa equipe abre uma porteira e já não é... Antes era o dono, agora, depois, há um tempo atrás, era o filho, agora é o neto que está atendendo. Essa evolução de cliente mudou totalmente a forma de como eu vou atuar junto a esses clientes. Mas tem uma variável que a gente não pode deixar de lado também. Quem é da nossa equipe que está atendendo ele? É um baby boomer, um X, um Y, um Z. Porque isso impacta também. Então, o cliente mudou, mas a forma como a nossa equipe vai atuar junto ao cliente também é importante saber de que geração ela é. Porque se eu vou botar um baby boomer para atender um Y, um Z, ele tem que estar muito preparado para fazer isso. Porque as relações que acontecem nessa atividade comercial, elas impactam exatamente na forma como vai acontecer o entendimento e a conexão, a relação de confiança. Se eu tenho um cliente baby boomer, lá dos anos 50, 60, e eu vou mandar e vai um consultor nosso que é geração Z, já tem consultores nossos de geração Z, ou Y, ele tem que estar muito preparado, porque ele vai ter um impacto muito grande na geração de quem vai recebê-lo e da forma como ele vai gerar essa relação de confiança. Gente, então a evolução geracional impacta nas relações humanas, então a gente literalmente tem que entender que essa é uma realidade. As empresas que lidam com o mercado, e a nossa empresa é a única empresa, é a maior empresa de consultores técnicos a campo que existe no mundo, é o Grupo Colher, é a Timac Agro. É a maior equipe do agronegócio mundial com consultores a campo. A maior quantidade, grupo de consultores a campo é o nosso. Então, nós, mais do que qualquer outra empresa do agro, nós temos que nos preocupar com como é que funcionam essas relações e essas diferenças. Porque o nosso motivo de ser existir é baseado nessas relações. Nós trabalhamos baseado na relação de confiança que existe entre o nosso modelo de negócio e o nosso mercado. E isso ela é totalmente relacional. Então, nós precisamos saber que isso existe, que é uma realidade e que nós temos que, de uma forma ou de outra, conceber e preparar nossa equipe para isso. Então, se a gente sai da área comercial de vendas e vai para a área de fornecedores, é a mesma coisa. Os fornecedores que nos atendem são gerações diferentes. Quem aqui da nossa equipe faz as compras são gerações diferentes. Muda as relações humanas, muda as relações comerciais. Muda a interdependência que existe entre essas relações. E a evolução geracional impacta diretamente nisso. Trazendo agora mais para a nossa realidade aqui de Timac, né, que tem muito essa preocupação. Como é que a gente está tratando esse assunto com os nossos líderes, preparando os nossos líderes para tratar essa questão da evolução geracional? Eu acho que uma das grandes iniciativas que a gente tem dentro dos programas de formação, nos agrilíderes, né, administrativo, comercial, industrial, é o trabalho que é realizado nos processos de seleção, né,
os nossos próprios programas de trainee, programas de estágio, né, que buscam cada vez mais a gente incorporar colaboradores de todas as faixas etárias. Então, acho que essas são algumas iniciativas e todos os nossos programas, enfim, né, de capacitação, de formação, onde os gestores recebem, né, ferramentas, né, e apoio para poder tratar, né, para conduzir a convivência e também para resolver, sanar aí alguma eventual situação onde seja necessário, né, a gente precisar de um apoio, de recursos humanos, mas, em geral, eu acho que a gente está muito a questão, enfim, dos nossos valores nos norteando. Então, isso nos ajuda a tomar decisões no dia a dia, né? E o nosso valor inovação, né? Que nos faz pensar diferente, né? Então, a gente acho que são formas como dentro da Timac Agro a gente consegue trabalhar muito bem essas questões relacionadas à evolução geracional e à gestão das nossas equipes de uma forma geral, né? Até para além, né, desse contexto. Na Timac, a gente vê muito isso, né? O desenvolvimento contínuo em todas as frentes. Ricardo, complemento? Claro, não. Eu diria assim, ó, nosso DNA, o DNA do Grupo Roulier, o DNA da Timac, ele é baseado nas relações humanas. Talvez, eu diria assim com toda segurança, por que a nossa empresa é tão diferente no mundo do agronegócio? Porque ela preconiza exatamente a satisfação do cliente atuando diretamente com ele. A gente costuma dizer que o Sr. Roulier ele descomoditizou o fertilizante. Ele trouxe a alta tecnologia e aproximou toda uma cultura organizacional junto ao cliente direto. Eu costumo dizer que a gente tem o foco do cliente, não o foco no cliente. Foco no cliente todas as empresas têm. Foco do cliente, estar do lado do cliente e entender as necessidades dele, acompanhar e ajudar o aumento da produtividade, estar com ele junto, isso é uma atividade totalmente relacional. Ela é totalmente relacional, então existe a necessidade de entender a evolução geracional. Porque eu vou fazer isso com um baby boomer, vou fazer isso com alguém da geração X, Y, Z, e a gente não pode fechar os olhos no nosso modelo de negócio que essas diferenças não existem. Não podemos fechar os olhos. Hoje, o nosso mercado, os nossos produtores, a quem nós temos um respeito muito grande e queremos que as nossas tecnologias aumentem cada vez mais a produtividade, a gente tem que entender como é que o nosso mercado, nossos clientes entendem as coisas, como é que eles recebem as coisas. Então, se eu vou atender alguém da geração do Ricardo aqui, um baby boomer, eu tenho que saber quem é da minha equipe que vai atender, se é um baby boomer, um X, Y, Z, e eu tenho que preparar ele para isso. Se não é mais um baby boomer, é um X que é o cliente, eu também tenho que entender como é que eu vou atuar com ele e preparar minha equipe, né, para também estar alinhada com esse processo. E isso serve para as próximas gerações. Hoje nós já temos clientes nossos da geração Z. São os netos que já têm um acesso à informação muito rápido, então os nativos, né, são conectados direto, têm acesso à informação muito rápida e tudo. A forma de buscar uma relação de confiança com eles é totalmente diferente do que era com o avô. Então nós temos que nos preocupar com isso, porque o nosso modelo de negócio é diferente de outras empresas do mercado. Nosso negócio ele é relacional. Então, essas relações humanas nós temos que entender. Então, dentro da Timac, hoje nós temos que preparar não só os gestores, mas toda a nossa equipe, seja industrial, como disse a Ana, seja administrativo, seja comercial, todos nós temos que saber como é que funciona isso, essas relações dentro do processo envolvendo o nosso propósito, que é alimentar o homem e proteger o seu futuro. A gente tem que entender, a gente tem que saber que isso existe. Essas diferenças existem, a gente tem que entendê-las e contemplá-las. A gente tem que estar envolvido com ela, seja nas nossas atividades, como a Ana aqui, que faz uma gestão de uma plataforma onde ela tem todas as gerações dentro da plataforma. Ela tem que saber como é que funciona isso para buscar de cada um da equipe o melhor de si, contemplando as suas diferenças, respeitando as suas diferenças, respeitando a diversidade que existe e aproveitando o que elas trazem de melhor para a organização. Esse é o grande, eu diria assim, o grande objetivo do processo de entendimento da evolução geracional. A organização que fechar os olhos para essa evolução geracional vai sucumbir. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
A única coisa que eu fico muito tranquilo hoje dentro da Timac é que a gente trabalha isso. Seja no processo de evolução, de desenvolvimento dos gestores, nós temos nossas ferramentas de desenvolvimento contínuo dos gestores, através do nosso AgriLeader administrativo, comercial, industrial. Está vindo aí o Advanced, onde a gente, em frente a todas as ferramentas de gestão, não deixamos de trabalhar o processo da evolução geracional. Eu costumo dizer assim, só para encerrar essa parte, porque eu me emociono até quando eu falo de evolução geracional. Eu costumo dizer que as empresas que não atentarem para isso, é quase como a mesma coisa que um pai não atentar para as diferenças que ele tem na família. Tem que entender que essas mudanças existem. Tem que entender que a diversidade ela é uma consequência de um processo evolucional. E a gente tem que estar atento para isso. Então, a melhor forma de fazer esse processo é entendendo que ele existe e buscando ferramentas para alinhar e linearizar, que é um termo muito comum na Timac, né? Linearizar entre todas as pessoas, que esse é um processo que tem que ser respeitado para que as coisas fluam, né? E eu acredito que até que a solução do mundo é muito baseada nisso, no respeito do ser humano, sabendo das suas diferenças e contemplando essa evolução e sabendo que ela existe e que ela impacta até no destino do mundo, tá? Quando a gente fala na organização, eu diria que é um pouquinho mais fácil, mas no mundo eu também não, tenho certeza que tem tudo a ver. Olha, de emocionar, né? Inspirador. E ainda seguindo, acho que nessa linha de inspiração, e também já nos encaminhando aí para o final, queria pedir para vocês aí que conselho vocês poderiam dar aí para quem está entrando no mercado de trabalho agora. Bom, o conselho que eu acho principal e que ele sempre foi, né, é pensar na vida, né, como uma melhoria contínua, como um aprendizado constante. Como hoje, e não importa a idade que você tenha, o mundo está mudando muito rapidamente e aquilo que você conhece num dia pode estar obsoleto no dia seguinte, o único conselho que eu tenho para dar é mantenha a sua cabeça aberta, estude sempre, né? Vamos praticar o que se chama o aprendizado contínuo, o aprendizado para a vida toda. Terminei a graduação, no dia seguinte, uma parte do conteúdo da graduação já está defasado. E eu preciso me atualizar o tempo todo. E isso vale para todas as gerações. Então, acho que esse é a minha forma de ver as coisas, né? De que nós devemos trabalhar, praticar, né? O aprendizado contínuo como uma estratégia de vida, né? Uma estratégia que se aplica tanto para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, manter sempre a cabeça aberta e o aprendizado contínuo, que é isso que faz com que todos evoluam juntos. Nós estamos todos evoluindo juntos. As gerações elas não estão uma contra a outra, pelo contrário. Muito pelo contrário. É um conjunto delas que faz com que a humanidade venha evoluindo, né? E todos com a mentalidade de aprender sempre, sem dúvida nenhuma, a gente vai atingir os melhores resultados. Em todos os aspectos. Todos os aspectos, pessoais e profissionais. E aí, Ricardo, teu conselho? Meu conselho, puxa vida. Eu acho que uma das coisas fundamentais, isso eu digo para meus filhos, porque eu tenho Z e Y, e eu já tenho um Alfa também. Eu sempre digo para eles assim, o principal é vocês terem muito consciência daquilo que vocês querem. Não deixar de amar aquilo que vocês fazem. O principal é isso. Depois de tu ter a convicção, e as novas gerações elas se aproximam muito mais rápido disso, porque elas conseguem entender e interpretar melhor os cenários e tudo, e elas têm uma perspectiva de curto, médio prazo muito maior. Então, não obstante, é muito mais fácil do que na minha geração, as novas gerações buscarem constantemente o propósito deles. Então, a melhor coisa, assim, primeiro é entender aquilo que quer, aquilo que ama fazer, aquilo pelo qual quer direcionar a sua vida e buscar uma atividade, uma empresa, seja o que for, que respeita isso. Esse é o principal. Porque hoje eu sendo uma geração, vou ver meu filho mais novo, um Alfa. Não, vamos pegar o meu filho da geração Z, que é o Ian, de começar sabendo muito o que ele quer, buscando atuar numa coisa que ele tem paixão, que ele já identificou o que é,
O grande desafio dele é achar quem é que pensa nisso e respeita isso. Né? Então, a primeira coisa assim, ó, faça o que você ama, faça o que você gosta. À medida que isso esteja muito claro para você e que você é usado por natureza, seja das mais novas gerações, busque uma empresa que respeite isso. A gente hoje trabalha muito a evolução geracional porque não é porque uma necessidade, né? É porque a gente, nós, de uma forma ou de outra, é muito preconizado pelo nosso acionista, né? Que se orgulhar sempre diz, respeitem as novas gerações. Vamos investir nas novas gerações. Ele sempre disse isso. Então, o nosso modelo de negócio é muito focado em respeitar essa evolução geracional. Né? Por isso que paixão é um dos nossos valores, né? Pessoas apaixonadas pelo que fazem, independente da geração, tem um lugar certo aqui para crescer no Detmar. Legal, né? Inspirador. E as carreiras estão cada vez mais fluídas, né, Ricardo? Você pode fazer o que você gosta de diferentes maneiras. E você pode gostar de várias coisas, né? Então, a minha própria carreira, ela é assim, né? Ela vai para o financeiro, ela vem para a TI, ela vai... É inconstante? Não. É que a cada momento da minha trajetória profissional, alguma dessas habilidades, alguma dessas minhas paixões prevaleceu sobre a outra, e isso não me torna uma pessoa inconstante. Então, acho que as carreiras fluídas, né, fazem com que a gente possa atingir isso que o Ricardo colocou. Ou seja, existem várias formas da gente fazer o que a gente ama, e a gente pode amar fazer mais de uma coisa. E é bacana estar em uma empresa que respeita isso e possibilita, né? Que permite, né, que a gente possa, a cada momento, dar o seu melhor para aquele momento. Mas tu estás com uma diretora de plataforma aqui falando disso, em respeito à forma como ela conduz a carreira dela. Imagina a equipe dela. Imagina. Sabe? Que sorte essa equipe, né? Eu adoraria trabalhar na equipe da Ana. Eu também não. Mas, Ricardo, Ana, muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma conversa muito rica. E para você que nos acompanhou também, muito obrigada. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!